Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Historicamente Bíblico com o professor Adriano Moraes. Pessoal, olha só, eu preparei esse vídeo aqui para você porque hoje eu estive ministrando em uma igreja, na verdade, estava ministrando na igreja no qual eu pastoreio, né? E eu trouxe hoje para a igreja uma mensagem que me deu vontade de compartilhar ela com vocês aqui, que é exatamente sobre sobreviver em tempos de crise, né? Quem nunca teve crise, quem não vive em crise, quem nunca teve problemas, né? Quem nunca teve um gigante, eu já até falei aqui no canal sobre isso, né? Os gigantes devem ser derrubados, problemas devem ser resolvidos, né? E a maioria das nossas crises, pessoal, elas não nascem de uma hora para outra, né? Normalmente elas são frutos de acontecimentos que nós vamos carregando ao longo do tempo e às vezes não resolvemos, ou às vezes tentamos resolver e não achamos solução para determinado problema. Então isso acaba contaminando outras áreas da nossa vida e isso acaba gerando uma crise, né? Então um problema ele vai desencadeando ali vários outros problemas, atingindo várias outras áreas da nossa vida, envolvendo nossa família, trabalho, e acaba virando realmente uma crise. Por exemplo, quando um homem tem um problema, seja ele financeiro, seja ele emocional, seja ele espiritual, né? E aí ele tem a esposa dele. Com certeza esse problema, de uma forma ou de outra, né, vai tentar também atingir a família inteira, no caso a esposa, os filhos, né? Então é por isso que a esposa, a mulher, no qual Deus colocou para ajudar, tem que estar ali como uma base, né, realmente para ajudar, para ajudar a superar o desafio. O filho quando chega em casa com problemas, né? Quem ajuda a resolver? Os pais. Então observe que um problema, né, uma crise, ela não atinge uma pessoa particularmente falando, né? Ela atinge todo um cenário, existe um raio, né? Um espaço, né? No qual o problema e a crise ele tenta alcançar. Então quem está próximo das pessoas que estão em crise, elas também são afetadas. E eu trouxe uma mensagem para você com a base lá no livro de 1 Reis, capítulo 17, que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da história de Elias, né? O profeta que ele conseguiu, por meio da fé e também da perseverança e obediência ao Senhor, ele conseguiu superar aquele período de crise, né? E aquilo que seria uma crise maior, né? Deus acabou usando Elias para se, né? Aquela pessoa que trouxe a solução para o povo. Na verdade é essa, né? Então eu quero compartilhar com vocês, eu tenho aqui o texto de 1 Reis capítulo 17, né? Onde nós temos aqui o exemplo de Elias, que ele prediz aí a seca, né? Em relação ao rei Acabe. Olha só o que o texto vai dizer. Então Elias, né, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: Retira-te daqui, vai para o lado do oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Amém, irmãos? Olha só. Ah, Conhecemos bem a história de Elias, Acabe e Jezabel. Deixa eu contar um pouquinho aqui um contexto para você entender bem, né, e levar para sigo, né, essa situação juntamente com a resolução dos fatos. É, Acabe, a Bíblia diz que foi um dos piores reis de Israel. Foi Acabe. Casou-se com Jezabel, que era idólatra, né? E Acabe acabou se contaminando, né, liberando altares para adorar a Baal, que era considerado, né, Deus também da chuva e da tempestade. Então, naquele cenário onde o rei de Israel já estava todo contaminado,
casou-se com Jezabel e ela, na tentativa, né, de tentar eliminar os profetas de Deus para poder trazer uma idolatria de Baal para o povo, ela acaba perseguindo alguns profetas. Elias, não satisfeito com essa situação, Elias, como fiel a Deus, percebendo, né, que Acabe e Jezabel, né, já estava aí dentro da idolatria, nós vemos aí uma crise religiosa muito grande, né, no povo de Israel nesse período. Né? Acabe serviu ao Senhor, mas se deixou contaminar. Né? Então a crise começa quando Acabe ele troca o Deus de Israel por Baal, por outros deuses. Né? Então nós vemos o cenário, observe que o rei ele toma essa decisão e a crise alcança todo o território de Israel. Elias, não satisfeito com essa situação, porque Elias era fiel ao Senhor, ele declara pela própria boca dele, né, que não choveria durante os 3 anos seguintes, que não cairia chuva, né? Talvez como um desafio, porque Baal era considerado o deus da chuva. Então, talvez como, né, um desafio a Baal, né? Quero ver fazer chover se o meu Deus não permitir. Então não vai chover, né? Elias, depois que ele profetiza isso e realmente o céu se fecha em relação à chuva, Deus orienta Elias a se esconder, a se refugiar, né, no riacho. E sabendo que Elias seria alimentado e cuidado por Deus. Então observe bem, quando nós servimos a Deus, entramos em um período de crise, seja ela lá qual for, e essa crise é gerada normalmente por problemas que não resolvemos anteriormente ou ministerial, não interessa, não importa. O importante é que nós precisamos estar firmes no Senhor. Então, se você está em crise, você precisa entregar essa crise na mão do Senhor e ouvir as recomendações dele. Então, quando nós que estamos passando por um problema, uma dificuldade, uma adversidade, né, ficamos cegos para a situação, porque o problema ele tenta nos cegar, ele tenta, né, fechar os nossos olhos, nós não conseguimos ver solução para o problema. Às vezes a solução está do nosso lado, né? Às vezes Deus fala ao nosso ouvido, às vezes Deus usa uma pessoa, usa outra, às vezes, né, a solução está tão próxima, só que nós estamos tão focados no problema e acabamos esquecendo da própria solução do problema. Entramos em desespero, né? O modo pânico é ativado. Então Elias, quando ele entra nessa situação difícil, né, que agora os profetas de Israel estão sendo perseguidos, né? Os profetas de Israel estão sendo perseguidos. Jezabel está tentando acabar com os profetas do Senhor Deus Altíssimo e está tentando levantar apenas profetas idólatras de Baal. Por isso que tem os 400 profetas de Baal, né? No qual a própria Jezabel, né, cuidava disso. Então, observe que o problema é muito grande, é muito além daquilo. E o que Elias vai fazer? Né? Alguns falam, Elias fugiu para a caverna com medo, foi o covarde, mas peraí. Primeiro, antes de ir para a caverna, Elias ouviu a voz do Senhor para ele se retirar. Então, nós não estamos falando propriamente dito da caverna. Nós estamos falando que Elias, depois que ele profetiza que não iria mais chover, Deus fala, Elias, vá para determinado lugar, porque eu já dei ordem aos corvos que vão te alimentar e você vai beber água do riacho. Então, pão e carne de manhã e tarde. Então, observe, irmãos, Deus, ele providencia todos os nossos recursos quando nós estamos passando por uma crise ou por um problema. E quando você estiver dentro de uma crise ou de um problema, observe isso que eu vou falar para você agora. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar. Quando você estiver dentro de uma crise ou de um problema e Deus pedir para você se retirar, porque nem sempre a gente vai estar com o microfone na mão nos holofotes, às vezes Deus quer que nós ficamos um pouquinho ali, né, dentro, no anonimato, e às vezes tem pessoas que não aguentam ficar no anonimato. Então, às vezes, Deus pede para você se retirar, para você se fortalecer, para você se preparar. E quando isso acontece, quando Deus pede para você se retirar, para você se recolher, né, para você recuar, não significa que você está dando um passo para trás, significa que Deus está te preparando, te impulsionando para você dar um passo mais adiante ainda. E às vezes quando você está dentro,
né, do esconderijo do Altíssimo, quando você está guardado no Senhor, a verdade é essa, né? Não vai ter um garçom servindo para você os melhores alimentos, né, aquilo que você quer, como se você pedisse, né, como se fosse basicamente os nossos desejos. Não, não é assim. Quando Deus te esconde, quando Deus te guarda, Ele te sustenta com aquilo que é necessário para você. Elias não tinha um garçom servindo ele carne, servindo ele ensopados, servindo a ele aquilo que ele era acostumado a comer, né? Isso significa que quando Deus pedir para você recuar, às vezes você vai ser alimentado por corvos. Às vezes Deus vai enviar anjos para poder te sustentar. Eu estou fazendo aqui né, no sentido figurado, né? Estou falando no sentido figurado. Às vezes Deus vai enviar pessoas para te ajudar somente com aquilo que você precisa, não com aquilo que você quer. E a gente precisa entender que Deus ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Então, em períodos de crise, saiba se contentar com o básico que é suficiente para você e eu sobrevivermos. Deus sabe das nossas necessidades, Ele sabe, né, daquilo que nós precisamos. Por exemplo, o maná que caía do céu tinha vitaminas e proteínas suficientes para que a pessoa comesse um por dia e pronto. Então, na caverna, ou no esconderijo, ou quando nós estamos recuando, nós não podemos exigir de Deus aquilo que nós tínhamos nas grandes mesas, né, que eram servidas para nós. Por exemplo, o povo de Israel sentia saudade e questionava a Deus sobre até as cebolas que eles comiam no Egito. Eles sentiam falta daquilo. E Deus alimentando eles por meio de milagre todas as vezes. Então, um dos primeiros passos para que você e eu possamos superar crises e sobreviver é entender que aquilo que Deus está te proporcionando é suficiente para você ficar bem. Depois disso, o que acontece? Passa-se dias e Deus fala para Elias: Elias, faz o seguinte, vai encontrar Acabe. Vai encontrar Acabe e sai daqui e vai encontrar Acabe. E aí Elias ele acaba encontrando Obadias. Obadias, irmãos, ele trabalhava para o rei, estava a serviço do rei. E quando Jezabel começou a perseguição aos profetas do Senhor, Obadias ele fez algo muito importante para os profetas. Começou-se a perseguição. Jezabel está perseguindo. Elias já não está mais aqui. Elias está refugiado ali no riacho. Tá, e os demais? Jezabel começa a caçar e matar os profetas. Cadê Elias? Elias não está ali. Será que só Elias fugiu? Claro que não. Outros profetas também tentaram fugir, com certeza. Então Obadias, ele escondido, ele separa dois grupos de 50 profetas e esconde cada grupo em uma caverna separada e alimenta eles com pão e água. Então, irmãos, isso é muito importante. Isso é muito importante. Na crise, precisamos entender que Deus vai nos socorrer. Só que nós precisamos saber receber o socorro do Senhor. Receber o socorro do Senhor. Nós não podemos, no período em que está tentando tirar a nossa paz, ou a dificuldade que nós estamos passando, às vezes alguns recursos são esgotados. E nós precisamos saber valorizar o cuidado do Senhor e valorizar aquilo que o Senhor tem colocado para nós, para nos manter. Então, Obadias ele acaba guardando 100 profetas, 100 profetas, e o Senhor tinha guardado mais outros profetas ainda, né? E aí então, depois de passar períodos guardado pelo Senhor, sendo alimentado pelos corvos, bebendo a água do riacho, aí sim Elias ele aparece, encontra Acabe e aí ele faz o desafio dos profetas, e aí nós conhecemos a história, os profetas de Baal, né? No qual Elias desafia os profetas de Baal para saber qual é o Deus que faz cair fogo do céu. Elias conhecia o Deus que ele servia. A Bíblia fala, essa história é conhecida por vocês, né? A Bíblia fala que Elias faz um desafio e os profetas de Baal ficaram se automutilando, né?
ficavam gritando, chorando, esperneando, né? Montaram o altar e o Deus que fizesse cair fogo do céu e queimasse e consumisse o holocausto, esse sim era considerado o Deus Altíssimo. E aí os profetas de Baal gritando, chorando, se automutilando, nada de fogo cair do céu. Então Elias ele faz um ato de fé para mostrar que Deus era realmente superior, né, a Baal, e algo impossível de acontecer, né? Elias pede a Deus, que é exatamente ele prepara o altar, ele restaura o altar, ele junta as pedras e ainda molha o holocausto, molha a madeira, cava uma vala em volta, enche de água e Elias ora a Deus e Deus e Deus faz cair fogo do céu e consome o holocausto. A água, né? Ela é chupada pelo fogo, a madeira queima, o holocausto queima. E ali o nome do Senhor é glorificado. O que Elias faz? Manda matar os profetas de Baal. Então, para que coisas grandes possam acontecer por meio da sua vida, às vezes é preciso você se refugiar. Às vezes é preciso você recuar, às vezes é preciso você sair do anonimato, às vezes é preciso você dar um passo atrás para se impulsionar para dar vários outros passos para frente. Elias, eu acredito que nessa caverna, né, ele teve um momento com Deus, né? Porque quando ele saiu de lá, já foi para desafiar os profetas de Baal, e Deus fez coisas grandes por meio disso. Ainda falando de Elias, quando quando Deus manda ele descer a Serepta para encontrar uma viúva que Deus também já havia falado para a viúva que iria alimentar Elias, Elias chega na cidade e ele encontra a viúva, e a viúva com um pouquinho de farinha, né? E caçando os gravetozinhos para que ela pudesse fazer ali um pão para comer e morrer. Agora imagine a cabeça dessa viúva. Quando Deus fala assim para ela, ó, vai aparecer um profeta aqui, e eu quero que você alimente esse profeta. E a viúva, só ela e o filho dela, sem ter mais o que comer, né? E ela acaba obedecendo à voz do Senhor. Porque olha só, deixa eu te falar uma coisa. Às vezes, quando nós estamos precisando ser cuidado por Deus, ser cuidado pelo Senhor, não é todas as vezes que Deus vai levantar um grande empresário. Não é todas as vezes que Deus vai enviar, né, aquele mega empresário para poder te tirar de uma situação financeira ou te ajudar. Isso não vai acontecer sempre. Às vezes Deus usa recursos, olha o que a palavra de Deus fala, que ele usa os pequenos para confundir os grandes, os loucos para confundir os sábios. Para Deus não tem essa questão de eu vou abençoar meu povo, mas eu vou usar os grandes para abençoar meu povo. Com Deus não tem isso, ele usa tanto os grandes quanto os pequenos. Ele é o próprio recurso. É ele que multiplica, olha os pães que foram multiplicados, os peixes que foram multiplicados. Deus enviou um empresário lá da pescaria para enviar barcos de peixes para poder alimentar o povo, ou ele enviou, né, empresários da área de pães da época para poder, né, do trigo, para poder enviar trigo. Não, não foi nada disso, irmãos. Deus ele tira recurso do nada. Do nada ele fez todas as coisas apenas com o sopro da sua boca. Então nós precisamos reconhecer as bênçãos de Deus quando Ele usa outras pessoas para nos abençoar. Às vezes julgamos as pessoas que Deus usa para nos abençoar. Às vezes nós queremos que Deus coloque na nossa frente pessoas grandes com influência, achando que é essa influência que vai nos tirar da situação que nós estamos, mas não é essa influência. O que vai te tirar dessa situação, o que vai me tirar dessa situação é ouvir a voz de Deus, e o Senhor vai mandar recursos, nem que seja uma viúva que tem o último alimento dela para que ela possa comer e morrer, porque Deus também vai multiplicar tanto a farinha da panela e o azeite da botija não vai faltar. Precisamos estar atentos a isso, precisamos estar ligados, né, naquilo que Deus faz para poder abençoar o povo. Nós precisamos entender que para Deus não há nada impossível, seja coisas pequenas ou grandes. Nós esperamos o socorro vindo dos montes. Não, o socorro não vem dos montes. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é dos altos que vem o socorro, é do alto, que é do céu, que o Senhor vem nos socorrer. E aí o que acontece? Aquela viúva ela
Elias chegou até ela e ela fala que estava preparando, né, para depois comer e morrer. E Elias fala: "Não, tudo bem, continua fazendo o que você está fazendo, só que primeiro você dá para mim. Você primeiro me alimenta, você primeiro faz para mim e depois para você, porque não vai faltar o azeite na botija". E foi isso que aconteceu. A farinha na panela, não faltou. Porque Deus enviou recursos. Ela também estava em período de crise. E quando nós estamos passando por uma crise e nós ouvimos a voz do Senhor e o Senhor nos dá ordem para fazer, quando nós obedecemos essa ordem do Senhor, Ele nos abençoa, Ele multiplica o azeite da nossa botija, Ele multiplica a farinha na panela e aquilo que era para ser uma desgraça na nossa vida, Deus acaba transformando tudo e gera uma grande bênção. Quem não lembra da mulher que tinha os 2 filhos que estavam ameaçados de serem escravizados? Porque também não tinha nada, estava cheio de dívida. E ela foi atrás do profeta, ouviu a voz do Senhor. E Deus multiplicou o azeite dela, Deus multiplicou, os filhos dela não foram mais ameaçados de serem levados como escravizados. Então nós precisamos entender isso. Às vezes a nossa crise, o nosso problema, às vezes a situação que nós estamos é apenas um impulsionamento de Deus para nos levar a lugares mais longes. Elias não saiu do riacho de um dia para outro para fazer cair fogo do céu. Elias, ele não orou para cair fogo do céu e consumir o holocausto de um dia para o outro, não. Quantas pessoas eu vejo aí, entrou em crise ontem e já quer sair hoje? Pessoas que começaram a pregar ontem já querem matar demônio amanhã, de uma hora para outra já querem começar a matar demônios. É uma sede, pessoas emocionadas, né, empolgadas, isso é bom estarmos animados, ter fé, só que precisamos entender que precisamos nos preparar. E a crise, essa situação, esses problemas que nos atingem, às vezes é uma escola de Deus para te forjar, forjar o seu caráter, forjar, né, a sua força. O ouro é provado no fogo. Elias foi um dos maiores profetas. Nós vemos aí, né, até fogo do céu Elias fez cair, foi arrebatado na carruagem de fogo. Mas ele passou poucas e boas. Poucas e boas ele passou. A viúva estava quase morrendo de fome. Ouviu a voz do Senhor. E o Senhor tirou ela daquela situação. A outra que chegou até o profeta reclamando, dizendo que os filhos iriam ser levados, Deus também honrou. Porque Deus, ele honra aquele que é fiel a ele. Então, quer sair dessa crise? Seja fiel a Deus. Quer sair dessa crise? Tenha fé. Não tenha ansiedade, tenha fé. Eu falei claro hoje lá na igreja sobre isso. Fé e ansiedade não podem andar juntas. Porque o ansioso ele não tem fé. Porque a ansiedade é uma preocupação muito grande com aquilo que vai acontecer amanhã. E Jesus vai falar lá em Mateus: não andeis ansiosos com o que é vez de vestir, beber, comer e essas coisas. Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. Essas demais coisas do texto que antecede, você vai ver que é o comer, vestir e beber. É o suficiente para que Deus possa nos manter nessa crise. Para que depois que ela passe, você e eu possamos experimentar o melhor de Deus que Ele tem preparado para nós, segundo a porção que Ele quer dar a cada um. Também não é aquilo que nós esperamos que Deus deu para o outro, vai dar para nós. Não é segundo a porção que Ele quer dar para cada um. Deus vai nos abençoar a cada um da maneira que Ele vê, que Ele acha que vai nos abençoar e pronto. Então tá em crise, tá em problema. Entrou 2026 carregado de problemas, de situações que vieram em 2025. Deixa eu te falar uma coisa para você. Não murmure, ouça a voz do Senhor. Fique atento aos pequenos detalhes. Por que pequenos detalhes? Atenção no que eu vou te falar. Atenção no que eu vou te falar. São os pequenos detalhes e são nos pequenos detalhes que Deus testa a nossa fidelidade. Nos pequenos detalhes. Como assim? Olha só. Deus poderia ter enviado um empresário para ajudar Elias. Mas Deus enviou aquela viúva para ajudar. Com pouco recurso que ela tinha, se tornou algo grande para Elias e para ela. Se tornou algo grande para Elias e para ela. E às vezes, nós estamos em uma situação
Eu vou fazer aqui uma analogia, eu vou fazer aqui um figurativo. Às vezes nós precisamos de um pão e às vezes as pessoas que não são usadas por Deus, não são enviadas por Deus, às vezes vêm com carne, arroz, feijão, além do pãozinho, porque para ela o pãozinho é pouco para nós. E às vezes nós que queremos ajudar pessoas que estão também em uma situação de crise, às vezes a pessoa precisa só de uma sandália. O que a gente faz? A gente prepara a sandália, a gente prepara a calça, a gente prepara a jaqueta, a gente prepara o boné, a gente quer preparar o look todo. Só que às vezes Deus quer que você seja obediente nos detalhes. Se é só o pão, leve só o pão. Se é só água, leve só água. Se é só a sandália, leve só a sandália. Seja obediente aos pequenos detalhes. Quando Deus usar alguém para entregar na sua mão apenas o pão, não questione, mas essa pessoa poderia ter me dado mais. Espera aí, é aquilo que Deus quis que ela te desse. Porque é segundo a sua necessidade, não é segundo a sua vontade. E às vezes nós, ou você e eu, que estamos passando um problema de crise, às vezes nós esperamos muito da outra pessoa. Ah, mas a pessoa tem a condição de me dar mais do que isso. Ah, mas por que a pessoa não me ajudou mais? Ei, escuta. É aquilo que Deus quis que ela desse para você. É o que você precisa. Somente o que você precisa. Porque é dentro da sua situação que às vezes Deus quer te preparar para algo melhor. Ele está forjando o seu caráter. Ele está forjando a sua capacidade e a sua vontade. Então, para que nós possamos vencer as crises e as situações, sejamos fiéis ao Senhor, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor nos pequenos detalhes. Eu sempre falo, obedecer a Deus fora do prazo é desobedecer. Se Deus fala para você, ó, faz algo hoje, você quer fazer 2 dias, já desobedeceu porque era hoje. Então, os detalhes são fundamentais para que esses problemas e essas crises se afastem de nós, para que Deus possa continuar trabalhando e nos proporcionando o melhor. Sempre no final de cada crise, sempre no final de cada situação, sempre há uma recompensa de Deus para mim e para você. Então, não devemos murmurar, não devemos questionar a Deus, não queremos e não devemos exigir nada do Senhor, porque Ele é o Todo-Poderoso, ok? Fique com essa palavra, esse é apenas mais um vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever, compartilhe esse vídeo com alguém que você achar que precisa ouvir essa palavra e que Deus possa fazer de você mais que vencedor, porque a palavra de Deus fala que nós somos mais do que vencedores. Amém? Fica com Deus.